O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para escutar, escute. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, que Deus abençoe e guarde a todos vocês. E lembro que todos podem estar conosco agora por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que são, na verdade, os patrocinadores deste momento de comunicação e de proclamação da palavra. A todos vocês da família dos devotos, o nosso muito obrigado. E o convite a você que não está na família dos devotos a permanecer conosco e nos ajudar a manter este canal de evangelização com todas as pessoas pela Rádio América, pela TV Horizonte e também pelo nosso canal no YouTube. E se você está conosco pelo YouTube, dê o seu like, isso será muito importante para que o algoritmo, o YouTube, entenda que é de extrema relevância aquilo que nós aqui tratamos. Pois bem, hoje nós estaremos juntos o dia inteiro. O Felipe, a Bárbara, a Dona Luzia vão se cansar de me ver e de ouvir a minha voz na celebração, porque na verdade nos corredores aqui do santuário da Ermida nos encontramos com constância. E vocês não sabem o que é isso, porque só quem convive comigo me conhece. Por isso, agora, na parte da manhã, vou me deter bem na primeira leitura, tirada de Gênesis capítulo 2, e como disse ontem, contando tendo o segundo relato da criação do homem, que está no livro do Gênesis, que é do capítulo 2, versículos 4b até o versículo 17. Nós vamos nos ater nesse relato da criação. À tarde, aprofundarei a partir do Evangelho. As duas coisas se intercomunicam, mas elas mostram um grande esplendor e cada uma tem a sua riqueza. Escutamos o segundo relato e uma breve síntese. Enquanto a terra ainda não tinha vida, o Senhor deixa com que a água caia sobre a terra para que ela então germine. E da terra molhada, que é barro, ele pega a lama e formata o homem, dá forma, sopra em suas narinas. E o homem vindo a existir mais à frente, no trecho que foi oculto por uma seleção, o homem então tem a criação também da mulher.
tirado de seu lado. Ambos são do barro, da terra. E lembrando que do pó viemos e ao pó voltaremos. Ele então, o homem e mulher criados, recebem uma diretiva. Depois de tudo criado com as ervas, os alimentos ali, ele recebe uma orientação, uma única. Voltemos lá. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden. O jardim como sinal de comunhão, o jardim como sinal de relação, de beleza, de plenitude, não falta nada para cultivar e guardar. E aí remonto à homilia que fiz ontem às 15h. O homem foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Imagem porque carrega os traços do seu Senhor, mas a semelhança significa ele tem que agir conforme o seu Senhor. E daí, neste segundo relato, ele recebe o jardim do Éden, é colocado no jardim do Éden para cultivar, ajudar a crescer e para guardar, cuidar, não para destruir. Mas tudo bem. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, uma única ordem. Essa é explícita, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Mas por que só não pode comer dessa fruta? A pergunta deveria ser: por que a gente insiste, o homem insistiu em comer justamente de uma única que ele não podia? Por quê? Tem tanta coisa, por que tem que comer logo isso? Porque aquilo que nos é proibido é mais apetitoso, né? Nós queremos romper limites. Pena que às vezes isso é a nossa própria destruição. Mas por que realmente somente essa, a do bem e do mal? O conhecimento do bem e do mal. Vou esclarecer objetivamente e todos vão compreender também aqui a raiz daquilo que nós chamamos de pecado original. Percebam. Conhecer o que é bem, o bem e o mal é muito difícil. É um contraste. Seria a mesma coisa que nós dizermos assim: nós vamos ter nesta igreja a luz e a escuridão convivendo juntas. São paradoxais. Onde existe luz não pode existir escuridão, e onde existe escuridão tem a ausência de luz. É simples. Ficou claro? O bem e o mal, conhecer o bem e o mal, significa que eu tenho que compreender toda a complexidade da história, da vida, das pessoas, saber o que move cada coração, saber o que cada um quer atingir como conquista ou como perda. Significa muito mais do que simplesmente dizer assim: vejam bem, isso aqui é bom, então a gente pode fazer. É bom que as pessoas venham ao santuário, é ótimo. Por que nós vamos privar as pessoas de vir ao santuário? Mas existe um risco. Não, mas é para um bem. É justo colocar em risco a vida de outras pessoas? É um paradoxo. Qual é a intenção de quando você fala com rispidez com uma pessoa? É
É somente porque quer ser ruim ou porque está chamando atenção para um bem? A gente não sabe exatamente por que as pessoas agem de determinados modos. Eu me lembro uma vez que minha mãe deve estar escutando agora, ela vai lembrar um pouco disso, mas ainda bem que ela não está presente. Um belo dia, eu queria sair e minha mãe disse: você não vai. O que eu fiz? Eu fui. E quem eu encontro no caminho? Papai. A pergunta foi crucial: onde você está indo? Eu estou indo ali na casa de fulano. Sua mãe deixou? Deixou. Lá do meio da estrada ele gritou lá para o outro lado, que eram mais ou menos uns 1000 metros, no meio do nada: você deixou fulano ir? Não! Oh, meu Deus, que não longo foi aquele. Agora chora. Mas eu escutei tanto. Era melhor se tivesse batido. Bom, eu queria ir até lá. Mas eles tinham um motivo, e depois eu entendi o porquê. Eles tinham um motivo muito claro para que eu não fosse. E não cabe aqui. Eu não conseguia entender a complexidade da vida. Pois bem, nós não conseguimos entender tudo que envolve a circunstância da nossa história, da história dos outros e da vida. Conhecer o bem e o mal significa ter o conhecimento pleno de tudo o que acontece ao redor. E quem tem o conhecimento de tudo? Só Deus. E aqui uma forma de dizer muito simplesmente: não queira se colocar no lugar que cabe somente a Deus. Não queira se colocar no lugar que cabe somente a Deus, porque você não consegue compreender tudo o que significa a história e a vida das pessoas. Você não consegue compreender tudo o que significa a complexidade de uma ação. Aqui a restrição, com esse fruto, é uma forma muito simples de dizer: não queira ser Deus, porque você não dá conta nem de si mesmo. E dar conta da gente às vezes é difícil, né? Pois bem, Josefina Baquita, escrava, preta, vai para a Europa, reconstruindo sua vida, tendo vivido como escrava, descobre quem realmente é o Senhor que dá vida a tudo, quem realmente lhe dá a plena liberdade, quem realmente faz com que ela possa viver cada dia, e ela descobre que ser escravo de Jesus Cristo é viver uma liberdade que não tem limite. Agora, essa liberdade não significa poder fazer tudo, como quem tem o conhecimento do bem e do mal, como quem é o Senhor da história, que tem todos os direitos e nenhuma obrigação. Não. Ela entendeu que, na verdade, cada coisa, seja como alguém que reside numa casa trabalhando para uma família, seja como um senhor, ela que se encontrou com um homem que lhe deu tanta dignidade e que lhe mostrou o rosto de Jesus Cristo na sua compreensão de que cada ser humano, independente da cor, independente do status social, tem um valor inigualável. Ela entendeu que se ele conseguia mostrar isso para ela, muito mais é o Senhor que movia o coração desse homem a tratá-la com respeito. E daí então, ela sabe que é melhor depender desse que nos deu tudo e nos tomou pela mão e fecundou a terra para que pudéssemos viver, e encontrou nele um motivo para viver cada dia dedicando-se ao bem e ao Evangelho, não com os discursos, mas com uma prática comprometida de simplesmente fazer com que o seu cultivo do jardim
o jardim da vida, o jardim da história, fosse em cada momento um lugar de comunhão com aquele que deu a ela um novo motivo para viver. Enfim, de que adianta conhecermos tudo, sabermos tudo, se nós não conseguimos nem mesmo ser melhores? De que adianta termos todas as letras, todo o conhecimento, toda a ciência, se aquilo que nós falamos que é preciso como bem, como justiça, como o melhor para a humanidade, não brota de nós? De que adianta nossas canções, de que adianta nossas retóricas, nossas falas, nossos discursos? Como agora, por exemplo, podemos ter um monte de gente falando, como na Câmara dos Deputados, vereadores, não interessa, no Senado, até mesmo na cadeira do Executivo e do Legislativo, pessoas falando um monte de coisas, mas se o nosso compromisso não é para fazer o bem, não mediremos as palavras e não tomaremos o cuidado com o que almejamos e com o que falamos. Simplesmente falaremos. Como nós vivemos num tempo onde todo mundo se dá o direito de falar tudo, a qualquer hora, de qualquer maneira, sem um compromisso simples. É para a verdade e para o bem? Nos achamos conhecedores de tudo, mas não conseguimos dar conta das nossas dores básicas. Uma dor de dente faz com que reviremos numa cama. Uma dor de barriga nos deixa completamente desnorteados, porque não sabemos até que momento conseguiremos levar o nosso dia. Uma dor de cabeça pode fazer com que um homem que tenha 150 quilos de músculo gema numa cama, porque não dá conta de lidar com uma dorzinha. Ou então uma mulher que pode estar plenamente cheia de si, douta, capaz de articular-se com todas as ciências, com todas as línguas, senhora de si, que por um não de um namorado sente uma dor e uma tristeza profunda, que os seus dias ficam completamente sem sentido. Enfim, meus caros, minhas caras, qual é a liberdade que nós realmente almejamos? A que nos dá direito a tudo ou a que nos compromete com alguma coisa que é mais substancial e que ultrapassa a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência? Como deuses que se colocam no trono da história, mas não conseguem nem mesmo calçar os seus sapatos sozinhos e andar pela estrada da vida que às vezes tem pedras e que nos desagradam. O homem foi formado do barro, voltará ao barro. Resta saber se ele faz valer a pena o sopro da vida que recebeu. Confiantes, apresentemos ao Senhor nossas preces. A nossa resposta será: